aula, tá bom? Ok. Bom, então, novamente aí, tá, pessoal? Meu nome é Orlando, né? Vamos estar aí na nossa aulinha que é, né, na live, está acontecendo por enquanto só às quintas-feiras, tá? Às 20 horas, mas que tão logo a gente tiver as aulas presenciais, serão 2 aulas por semana. A aula de hoje ainda, eu ainda vou falar sobre introdução à informática, e aí a partir da semana que vem, eu já entro efetivamente no curso de vocês, e a gente deve falar dos programas Windows, e aí a gente vai trabalhar um outro material. Então a aula de hoje ainda é um estudo aqui de como que é a informática, o que, que a gente tem, algumas partes de dúvidas aí. Lembrando que na aula passada eu fiz apenas uma descrição do que vocês vão estar estudando com a gente, né? E aí expliquei um pouquinho da questão da estrutura da escola, referente ao plantão, a questão de provas, mas que efetivamente a gente só vai ter isso mesmo só nas aulas presenciais, tá bom? Então, mudei a tela para vocês aí, e aí, então, é a segunda aula nossa sobre introdução à informática. E nós tínhamos iniciado esses temas na aula passada, que foi informática, computador e internet, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre eles aqui, bem no finalzinho da aula, foi um pouco rápido. Então, hoje, eu volto a falar um pouco sobre esses temas, tentando abordar com um pouco mais de conteúdo, tá bom? Então, vou puxar aqui a tela para vocês. Certo. Estão todos conseguindo enxergar a tela aí? Tá tudo bem? Uhum. Tá legal. Bom, gente, eu tinha perguntado também por que é que a gente precisa fazer um curso e tal. Se eu não me engano, acho que foi o Pedro que me ajudou a responder, o Paulo, não me lembro agora exatamente quem. Mas eu me lembro que todos vocês, de certa forma, já teve contato com informática, já iniciaram um curso, ou por questão de trabalho, vocês viram aí a necessidade da gente estar tendo que estudar a informática para que a gente consiga realmente compreender como usar o computador, como usar os programas, como fazer um melhor uso disso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E esse realmente é o objetivo, esse é o objetivo do curso, esse eu acho que tem que ser o foco de vocês, tá? Então, seja eu, Orlando, dando aula para vocês, ou seja, outros professores, né? Ou seja, vocês estudando Windows, seja vocês estudando Word, o mais importante é você manter o foco no porquê que você tem que aprender esse determinado programa, o que, que esse programa ele vai te auxiliar, te ajudar na sua atividade ou numa profissão futura ou numa área que vocês pretendem trabalhar, tá? Como eu tinha passado, né, eu também estudo, né, eu também estudo informática, mas estudo outros conteúdos relacionados à informática. Tinha comentado com vocês que no momento agora estou fazendo um curso de pedagogia para dar um reforço, né, para que a gente tenha uma estrutura melhor para trabalhar em aula, né, visto que dar aula de informática, eu já faço isso há muitos anos, tá? Uma curiosidade é que live, né, como a gente está fazendo agora, não, né, para mim não é uma coisa assim tão comum, mas na realidade, quando a gente começa a dar a aula, a falar do conteúdo, a explicar né, as informações, aí nessa parte realmente o domínio do conteúdo, então não muda muito. O que é um pouco diferente realmente é a nossa interação. Vocês não estarem próximos, não poderem já de cara, né, levantar uma questão que de repente a gente poderia fazer se tivesse em aula presencial. Então eu também estudo, né? Informática eu também estudo outros assuntos, né? Porque é necessário. E é necessário porque informática é tecnologia, é novidade e vai mudando, né? As coisas vão evoluindo, vamos tendo coisas novas, tá? É bem verdade que muitas coisas que a gente vai estudar e que a gente aprendeu ou vai aprender, na verdade, vai se prolongar porque não vai mudar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de coisas que vocês já ouviram falar ou já fizeram e não muda, né? Por exemplo, é a famosa frase, né? Você salvou, você gravou, né? Esse salvar para nós, esse gravar, geralmente
estamos falando de gravar um arquivo, salvar um arquivo, né? Isso, né, há 20 anos a gente faz isso, né? Há 30 anos a gente faz isso e hoje não é diferente. Hoje tudo que a gente faz num programa, quando a gente gera um arquivo, a gente tem que gravar, a gente tem que salvar, tá? Uma curiosidade bem interessante, pessoal, é que os programas hoje eles fazem isso meio que de forma automática. Eles têm o que nós chamamos de auto-salvar, né? Então ele salva automaticamente, tá bom? Mas o objeto de estudo nosso, da aula aqui, é o tema informática, computador e internet. Para isso eu vou seguir a aula aqui para que a gente consiga apresentar um pouco mais para vocês, tá bom? Também acho que eu cheguei a mostrar essa imagem para vocês, né? Dos usuários. Apresentei essa imagem para vocês, pessoal. Não lembro não, professor. Não lembra? Tá, então vou voltar aqui, tá? Porque assim, ó, vou voltar um pouquinho aqui, por quê? Porque é, informática, né? Informática, o uso do computador ou o uso da internet hoje não é uma atividade apenas para as pessoas que trabalham com informática, tá? Ou seja, não é atividade hoje para um técnico de informática, para um programador, para um gerente de banco, não. Hoje em dia, é, as pessoas que usam a internet ou as pessoas que usam o computador, muitas delas usam porque está ali na hora, é uma necessidade, tem que fazer, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? É o famoso e-mail, né? Quantas vezes vocês já não foram em algum lugar aí fazer um cadastro, preencher uma ficha, seja numa academia, seja no consultório médico, no dentista, e a pessoa pergunta, né? Pergunta os seus dados, celular, e ela pergunta: você tem e-mail, né? Então, assim, o uso de e-mail ou o uso de internet é algo hoje em dia absolutamente para todos, né? É comum. É lógico que nem todo mundo consegue usar isso, nem todo mundo sabe como usar isso, e alguns têm ainda muita dificuldade. Então, isso é normal, porque é um processo, né, de aprendizado. Então, essa imagem de usuários que eu estou mostrando para vocês agora, tá? É apontar para vocês que todo mundo praticamente hoje é usuário, né? Usuário de tecnologia, usuário de computador, usuário da internet. Eu sou um usuário, vocês são usuários, tá bom? Hoje em dia as crianças, né, que vão lá para a escola, né, no primeiro ano, no ensino fundamental, já tem contato com tecnologia, né? Então, assim, a ideia hoje de quem usa informática deixou de ser, tá, gente? Pessoas que vão trabalhar com informática. Não, quem usa informática hoje é todo mundo, é o cidadão, é o estudante, né? E é claro que se a gente tem um conhecimento, se a gente tem o equipamento, se a gente tem internet, a gente faz um uso melhor de tudo isso. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa que faz um curso, ou que tem um computador, ela consegue desenvolver mais operações do que quem não tem acesso a tudo isso, ou quem não fez um curso de computador, tá bom? Gente, quando a gente fala de computador, tá? Quando a gente fala de computador, se eu fosse falar para vocês de computador, dando uma aula para vocês, há alguns anos atrás aí, algumas das palavras que vocês estão vendo na tela aí, eu nem iria falar, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Ultrabook, eu nem iria falar sobre essa palavra. Provavelmente, smartphone eu não falaria também, tá bom? Então, tem algumas palavras aqui que a gente não iria falar. Por quê? Porque são palavras que há algum tempo atrás não era comum para nós. Até então, se existia, era apenas uma novidade, tá bom? Eu queria que vocês apontassem para mim, quem quiser aí, por questão de curiosidade, qual dessas palavras vocês querem que eu fale logo de cara, como uma curiosidade sua, como algo que você não compreende? Pode ser o Paulo, o Pedro, a Iranildo, pode falar, gente. Como que é?
Eu queria que você escolhesse aqui uma dessas palavras que eu explicasse para vocês que, porque na verdade, gente, essas palavras que vocês estão vendo aqui são equipamentos, tá? São equipamentos, né? Ou é computador, ou algum Esse, equipamento que esse acessa Ultrabook aí, seu Orlando. esse Ultrabook. Então, vamos falar dele, tá bom? Voltando, tá? Tudo aqui é máquina. Eu vou direto para o Ultrabook por questão de tempo, né? Não escrevi Vou falar falar nisso, sobre todos, mas sim, pode mas ser. um ou outro a gente escolhe com mais tempo aqui por uma questão de curiosidade nossa, tá bom? O mundo da tecnologia, gente, os computadores, os programas, né? Eles existem para várias pessoas usarem, tá bom? Para várias situações, para vários tipos de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês, né? Ó. Um engenheiro civil, um engenheiro que trabalha na área de construção, ele precisa de computador, ele precisa de informática, ele usa programas, né? Hoje em dia, um advogado ele usa informática, né? Um médico ele usa informática, ele acessa sistema, ele acessa prontuário de paciente, ele faz atualizações de conhecimento via internet, faz consulta de medicamento. Assim, a informática ela é para todo mundo e todas as áreas. Então, é interessante vocês perceberem o seguinte, ó, às vezes um engenheiro ele precisa de uma determinada máquina que faça operações que não é muito comum, por exemplo, para um advogado, para uma secretária, por exemplo, para uma pessoa que trabalha numa área de contabilidade, né? Então, aquela pessoa que trabalha numa área de contabilidade, ela usa informática, ela precisa de internet, mas ela não precisa de um mesmo tipo de equipamento ou programa que um engenheiro precisa. Então, a informática ela oferece várias, né, soluções através de equipamentos e de programas. Tá? Se vocês falarem assim, quantos modelos de equipamentos tem? Modelos mesmo de equipamentos são centenas, tá bom? Tipos de equipamentos, aí ele já tem uma quantidade menor, mas modelo são centenas, porque se eu pegar aqui a empresa HP, que fabrica computador, né? A HP tem vários modelos. Se eu pegar aquela empresa Dell, que fabrica computadores, ela tem vários modelos. Então, existe uma linha de equipamento portátil chamado Ultrabook, tá bom? Ele, na verdade, quando você olha ele, você vai lembrar do notebook. Você pode até dizer que ele é um notebook mais avançado, mais sofisticado. Então, aqui você tem um na mão da pessoa aqui que ele está mostrando, e aqui você tem um em que a tela dele ela se desloca, tá vendo? Mas a característica dessa máquina aqui, gente, na verdade, é o desempenho, é a velocidade. Essa máquina, ela é muito rápida, ela tem muita memória, tá? Ela tem muito recurso de processamento de dados. E por que isso, pessoal? Porque alguém, né, precisa de uma máquina portátil com essa característica. Eu, consultando hoje o preço dessa máquina aqui, gente, eu encontrei ela numa loja vendendo ela a R$ 15.000, tá bom? Para vocês terem uma ideia, um notebook, em média, você vai gastar aí R$ 2.200, R$ 2.300. Existe notebook aí até mais barato do que esse, tá bom? Se a gente procurar mesmo aí, de repente você acha notebook mais barato. No entanto, o Ultrabook, ele é um equipamento portátil, né? De alto desempenho. E aí, quando eu falo esse alto desempenho, eu quero dizer que ele é muito rápido, né? Ele tem um recurso de abrir programas, de gravar, numa velocidade muito grande. Gente, e isso acaba tendo um preço, tá? Devido a como foi construído, a tecnologia empregada. Então, geralmente, um Ultrabook, ele custa 3, 4, 5 vezes mais do que um notebook. Se você perguntar para mim, professor, mas ele é bom? Ele é bom, né? Ele é ótimo. Ele é ótimo. Só que, no entanto, gente, eu não tenho condições de comprar uma máquina dessa para mim. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou dando aula para vocês agora, estou dando aula no notebook. Mas é um notebook
comum, é um notebook que você vai encontrar em qualquer loja, né? Porque é um notebook popular. O Ultrabook você já não encontra ele em qualquer loja, porque geralmente são máquinas para situações específicas. Então, para comprar uma máquina dessa, você tem que entrar no site do fabricante, ou você vai numa loja, né, especializada mesmo em informática, e lá você vai encontrar. Tá? Lembrando, tá, gente? Apesar dele ser um equipamento de 15 mil reais, né, não é barato, eu não acho barato, né? Mas para uma pessoa, né, que trabalha com uma certa atividade, uma quantidade de serviços, de repente para ela é um valor acessível, é um valor que ela pode pagar, tá bom? Para nós, né, estudantes, professores, profissionais liberais, contadores, advogados, um notebook de 2.000, de 3.000, tá ótimo. Dá para mim usar os meus programas, dá para mim entrar na internet, dá até para ver um filme, por exemplo, tá bom? Então, quando é que eu vou pensar em comprar um ultrabook, né? Quando eu tenho uma necessidade de trabalhar com grandes trabalhos, com grandes projetos, que naturalmente vai me dar retorno financeiro para pagar essa máquina, tá bom? Eu vou voltar lá então, gente, tá? Por quê? Para a gente perceber que na informática, quando a gente, né, estuda, né, estuda e acaba tendo acesso à informática com uma forma um pouco mais estruturada, que é o que vocês estão fazendo, tá bom? Vocês vão ter que perceber e se acostumar que na informática é muito comum a gente ter acesso a outras tecnologias, a outros equipamentos, a outros modelos, tá bom? Aqui, o que eu estou mostrando para vocês, então, são modelos de equipamentos de informática. Alguns vocês conhecem, por exemplo, o PC vocês conhecem por nome, conhecem porque alguns aí têm ou parentes de vocês têm. O PC, gente, e o microcomputador é a mesma coisa, tá bom? Então, se você falar para mim, professor, eu comprei semana passada um microcomputador, tá? É a mesma coisa que você falar para mim que você comprou um PC, tá? Essa aqui é apenas uma sigla da gente falar ele de forma abreviada, tá? Eu vou pronunciar em inglês aqui para vocês entenderem por que do PC e aí eu falo depois o português, tá bom, gente? Isso aqui tudo vem lá dos Estados Unidos, né? Vem de fora, não é uma criação do Brasil, né? Então, PC, gente, é uma sigla da palavra personal, que seria pessoal, em português, pessoal. Em inglês, a gente vai chamar de personal. E o C seria de computer, que a gente vai ler como computador. Em inglês, a gente vai pronunciar computer mesmo. Então, em inglês, aqui está abreviado, né? Ó, personal computer. Mas em português, para nós, seria computador pessoal, mas ninguém fala de CP, né, gente? Para nós também é PC, tá bom? Então, para nós em português, o certo seria computador de uso pessoal, mas acabou se adotando o termo em inglês, que é PC. Esse mesmo exemplo vocês podem levar para o mouse, né? O mouse, todo mundo aqui sabe o que é mouse, certo, gente? Talvez você não tenha habilidade de usar o mouse, não está acostumado, mas todo mundo aqui sabe o que é mouse, não sabe? Vocês sabem o que é mouse, gente? Sim, sim. Sabem o que é mouse. Letícia, Sim. você sabe o que é mouse, Letícia? Consegue falar? Não sei se você consegue abrir o microfone. Sim. Consegue. Tá legal, gente. Então eu vou perguntar para alguns de vocês, quem quiser falar, pode falar. Como é que eu explico para alguém o que é um mouse, pessoal? Pode me ajudar? Pode falar, estou ouvindo. Pedro? Pode ser a Iranilde. Alguém pode falar, gente? Eu gostaria que alguém me É um negócio ajudasse. que você usa pra mexer mexer Oi? no computador. Um Como é negócio que que você usa pra mexer no computador. o mouse é o quê?
Não gosto que você usa a setinha do computador. Certo. Vocês entenderam o que o Pedro falou, gente? O Paulo, você quer Não. complementar? É que o som dele está um Não, pouco... não. Eu ouvi, Eu não eu ouvi, compreendi. Pedro. Eu ouvi, eu compreendi também. Tá bom. Eu compreendi o que o Pedro falou, tá, gente? O que ele falou não está errado. Não. Não Você está está querendo a errado. tradução? A Tá querendo a tradução? tradução? Vamos ser... Não, Tradução é pode ser. rato. A tradução é rato. A tradução é rato, né? E o que ele falou tá certo e a tradução é rato. Eu não sei se todo mundo sabia, mas a tradução de mouse é rato. E é verdade que ninguém chama de rato, né? Ninguém vai numa loja e fala, você tem rato para computador? Não, né? Ninguém fala isso. A gente fala mouse, certo? Pessoal, como é que a gente pode explicar para alguém o que é o mouse, né? O que o Pedro falou tá certo, tá, pessoal? Para quem não ouviu, o Pedro falou alguma coisa parecida com isso, tá? Eu entendi o que ele falou, não vou falar exatamente o que ele falou, mas ele falou alguma coisa parecida com isso, ó. Pedro, eu vou usar a palavra dispositivo, tá bom? Beleza? Certo. Então o Pedro falou assim, gente, ó, mouse é um dispositivo que a gente usa né, no computador. A gente usa o mouse para quê? Para poder selecionar alguma coisa, né? Para poder marcar alguma coisa, para poder abrir, né, um arquivo, né? Se você não quiser usar né, dispositivo, você tem outras palavras que a gente usa, tá bom, gente? Por exemplo, tecnicamente falando, Pedro, eu poderia falar assim, ó, o mouse é um periférico que eu uso para movimentar o ponteiro na tela do computador e a partir daí escolher alguma coisa, abrir alguma coisa e por aí vai, tá? Professor, tenho que responder igual você falou? Não, não precisa, tá? O mais importante aqui é vocês começarem a perceber que tudo que a gente está tendo acesso aqui, a gente está vendo, tem uma forma de explicar, dá para a gente orientar, né? Às vezes a gente não usa a palavra ou a forma correta, mas vocês tentarem se expressar é muito importante, tá bom, gente? Eu sei que muitos aqui tá tendo esse contato de estudar mesmo a primeira vez, e então tem essa dificuldade de usar as palavras certas, mas é normal, tá, gente? Aí é uma questão de prática e quanto mais a gente falar, melhor a gente vai ficando nisso daqui. Gente, ó, mouse então é o que o Pedro falou, é um dispositivo para computador que a gente utiliza, né, para poder operá-lo, não é? Para poder abrir um programa, minimizar uma janela, abrir uma janela, clicar num botão, tá? É dessa forma que a gente vai explicar o que é o mouse. Eu poderia ir mais longe, poderia ir mais adiante, gente. Eu poderia falar para a pessoa que o mouse tem botões, o botão da esquerda, o botão da direita, que eu tenho que arrastar ele numa base, numa superfície. Mas no nosso caso aqui, por enquanto, não tem essa necessidade, tá? E aí, mouse é uma palavra do idioma americano e que se nós traduzíssemos essa palavra, o significado dela é rato. Eu não sei se vocês entenderam por que o significado dele é rato, é por causa disso daqui, gente, ó. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo na tela aqui, ó? Eu estou desenhando o mouse, tá vendo, ó? Em que ele parece, né? Ele vai lembrar um rato, né? Quem criou o mouse lá em 1900 e bolinha, imaginou isso e aí a coisa acabou ficando e por aí vai. Ou seja, não se muda mais o nome desse dispositivo. É muito normal isso, tá bom? Gente, eu vou dar uma limpada na tela aqui, ó. Limpar um pouquinho a tela aqui. Não estou vendo nada. Não tá vendo? Não estou vendo nada. Demorou. Começou essa aula agora? A aula? Quem tá chegando agora? Porque eu não consegui. Tudo apagado, A eu mexo para lá, Iranilde. mexo para cá. Iranilde, boa noite, professor. Não, mas você não estava me ouvindo? Eu estava te vendo aqui, eu te chamei algumas vezes. Não, após não, professor, não estava ouvindo nada, comecei a ouvir agora. Tá bom, mas ó, vem cá, eu gravei, eu estava gravando, tá bom? Depois eu mando para você. Você tá vendo a tela aí? Bom. Tá bom. Depois eu mando para você ver o que você não viu agora. Gente, tá todo mundo vendo a tela aí, tá? Tá beleza, pessoal?
Tá bom. Para mim tá bom. Tá bom, então. Vamos continuar, viu, Iranilde? Tá gravado aqui, depois eu vou mandar para vocês, tá bom? Epa, agora parece que eu vou ver. Tá, vai sim. Gente, ó, vamos lá. Estamos falando de computador, pessoal. Rapidinho aqui, ó. Computador, microcomputador e PC e micro é a mesma coisa, tá bom? Computador é a mesma coisa, só que existe um equipamento chamado computador que ele é muito mais rápido do que o micro. Ele é mais caro do que o micro, ele é mais potente do que o micro. Então, assim, ó, existe sim, né, o micro, que é, na verdade, PC, ou você pode chamar de microcomputador. É a mesma palavra, a mesma coisa. Agora, computador é uma máquina grande, muito cara, que a gente só vê nas empresas, tá bom? Mas é normal eu falar para vocês assim, gente, ó. E, pessoal, meu computador deu problema, vou levar ele na assistência técnica. É normal a gente falar isso, tá bom? Ou seja, eu comprei um computador nas Casas Bahia. É normal, isso não está errado, a gente aceita isso. Mas vocês vão perceber lá na frente que existem computadores, como eu falei do Ultrabook para o Paulo, existem computadores que é diferente, que ele tem uma tecnologia sofisticada, que ele é feito para um determinado segmento e por conta disso a gente não vê ele com frequência ou então ele é muito caro. Então existem computadores, pessoal, que também é difícil da gente encontrar ele por aí, tá? Por quê, professor? Porque eles são muito caros, tá? Muito caros, tá bom? Gente, eu vou adiantando aqui a tela para vocês, tá? Só para vocês verem, então, as máquinas. Então, a gente tem um computador, que a gente já conhece. Eu tenho um modelo de computador chamado PC One, tá? É uma máquina que vocês ainda vão encontrar, é um computador normal, só que ele é bem compacto, ele é tudo embutido, tá bom? E aí a gente tem os tablets, tablets já é algo mais comum para vocês, já é um equipamento próximo, né? E aí a gente tem uma linha que é da Apple, chamada iPad, tá? O iPad, você pode até falar de que ele é um tablet, mas a gente sempre vai chamar ele de iPad, porque esse nome aqui, ó, é uma marca registrada da empresa. Então, todo equipamento que é da Apple, que tem esse formato, a gente vai chamar de iPad. A gente não chama ele de tablet, tá? É porque é uma marca registrada da empresa. Então, se você falar para mim, professor, eu comprei um iPad, então o seu iPad ele é da Apple. Se você falar para mim, professor, eu comprei um iPad, só que ele é da Motorola, aí eu vou falar para você que não. Na verdade, você comprou um tablet. Não é a mesma coisa, professor? Bom, nós podemos fazer quase as mesmas coisas, tá? Dá para acessar a internet, dá para jogar, dá para acessar redes sociais, né? Dá para ver e-mail, dá para ver um filme, tá? Mas, na verdade, o iPad é uma tecnologia um pouco melhor, então o equipamento ele oferece mais recursos, tá? Aí nós temos as linhas que vocês já conhecem, que é algo comum, que é o smartphone, e aí a gente entra na linha do notebook. O notebook é o equipamento mais comum portátil, é o que eu falei para vocês, que vocês vão encontrar em qualquer loja, tá? E aí, gente, tem vários modelos. Tem notebook que custa R$ 2.000, tá bom? E tem notebook que custa 5.000, 6.000, 7.000. Por quê, professor? Diferença de tecnologia, de característica. Então, é por isso que ele custa mais caro, tá? Então, é normal ter equipamentos de modelos diferentes. E aí existe uma linha bem barata, tá, pessoal? Que é chamada de netbook. Isso aqui foi feito para estudante, tá? Isso foi feito para o mercado, assim, que vai usar a máquina só para estudo mesmo. Não é para jogar, não é para ver filme. É só para texto. Não é uma máquina que hoje que vocês encontram fácil, porque acabou não vendendo muito. E aí é o Ultrabook que eu estava mostrando para vocês, que é uma máquina de poder, de processamento mais rápido, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adiantar aqui esse slide, porque ele vai fechar a aula e eu queria voltar com vocês sobre outro assunto, que é da internet. Pode ser? Iranilde, você está me ouvindo?
Agora eu estou ouvindo e estou vendo aqui o computador. Ótimo, computador branco, né? É É. branco. Tá bom, Letícia, a gente vai sair daqui a pouco, mas a gente vai voltar, tudo bem, Paulo? Ok, Pedro? Tá bem. Beleza, Marcos? Aí, Ok, professor, eu ok. só fiquei Tá. na dúvida. Depois Isso. você me mostra como que é o Professor. outro MacBook, tá? Vou voltar sim, sem problema. Eu vou fechar aqui então, pessoal. Vou pedir para vocês 10 minutinhos e aí a gente já volta então para a aula, tá ok? Vou botar no Beleza. microfone. Tá, se organizem Ok. aí. Quem quiser tomar uma água, daqui 10 minutos a gente volta, hein? Vai mandar outro link, professor? Vai ser esse mesmo? Vamos tentar fazer nesse link. Se eu ver que vocês não estão voltando, aí eu mando outro link. Eu vou procurar vocês lá no WhatsApp, tá bom, gente? Tá bom, Manda o então. mesmo link no grupo. Tá legal. Ok, tô fechando aqui então. Tá. Faltando o Paulo ainda, já ele deve estar chegando. Vamos esperar aqui. Pedro, você estava falando sobre uma dúvida de qual máquina? Uma que começa com N. Eu não sei pronunciar o nome, é muito difícil. Ah, Tava tá. no meio. Peraí que eu vou mostrar lá para você. A gente vê. Só dar mais uma checada aqui, ver se está chegando mais alguém. Seria o Ultrabook ou porque o outro que eu estava mostrando, acho que já era o iMac, né? Deixa eu voltar nele lá. Da onde nós paramos foi aqui, ó. Opa, passou. Vou voltar aqui. Pessoal, já tenho quase todo mundo aí. O Paulo voltou também. Acho que tem quase todo mundo aqui. Se estiver faltando aqui. Tá faltando. Iranilde. Iranilde, você está vendo a tela aí, Iranilde? Tô. Tá ótimo então. Pedro, você quer que eu mostre todas as máquinas lá para você ver qual é? Não era essa não, né? Era o Ultrabook? Tô vendo um branco. Essa Essa também eu é estava na dúvida, mas era outra. Era uma Tá, que eu vou começa mostrar com lá. É essa mesmo, Iranilde. Eu vou voltar a tela aqui, tá? Tá bom. Esse é o Ultrabook, Pedro. Agora eu tô vendo. Ultrabook. Ultrabook, tá bom? Pessoal, netbook. O que é o netbook? Você pode falar que é um notebook mais simples? Pode, porque é isso que ele é, ou seja, ele tem menos recurso, ele vai ser um processador mais lento, ele vai ter menos memória, então ele não faz o que geralmente você conseguiria fazer com um notebook. Ele foi feito, geralmente, né, assim, para aquela área de área educacional, né? Para a pessoa levar lá para a escola, colocar na mesa, copiar um texto e tal. Então, essa é a ideia desse equipamento. Você pode até falar para mim, professor, para mim essa máquina ela é interessante, mas eu vou dizer para você que é melhor a gente pegar um notebook mesmo. Por quê? Porque fazer mais coisas, o preço é quase o mesmo, tá bom? Pedro, se você olhar a imagem, você lembra ou se você vê o nome, você lembra? Se eu ver o nome, eu lembro. Tá, eu vou mostrar então os nomes de todos lá, tá? Só tirar uma dúvida aqui do Pedro, aí depois eu vou dar uma avançada aqui, tá, gente? Que eu quero passar, quero deixar uma atividade para vocês ainda hoje. Tá aqui, Pedro. Esse Teu Macintosh? Tá, legal. Isso. Aqui é o seguinte, gente, ó. iMac é um equipamento da Apple, tá bom? Macintosh é uma linha, né? Foi uma linha de equipamentos também, Macintosh, né? Tá escrito Macintosh, né? Macintosh, o Pedro, também é da Apple, tá? E a mesma coisa aqui é o iPad. Eu vou escrever aqui, gente, o nome da empresa que eu estou falando o nome, ó. A Apple, né? Que na verdade a gente pronuncia Apple, tá bom? Vocês vão lembrar disso daqui, ó, quando eu falar de iPhone, tá bom? Eu acho que a maioria de vocês já ouviu esse nome, iPhone. Vocês devem ter amigos, né? Ou parentes que têm um iPhone, né? O que é um iPhone? É um celular, né? Moderno. É um smartphone, professor.
Só que nós não chamamos ele de smartphone, chamamos de iPhone, tá? Então, Pedro, iMac é da Apple, Macintosh é da Apple, iPad é da Apple, iPhone é da Apple. Ou seja, essa empresa, Entendi. Pedro, quando ela fabrica algum dispositivo eletrônico, ela se apropria do nome e você não vai ter esse nome em outro fabricante. Por exemplo, ó, você não vai encontrar um computador da Dell chamado iMac, entendeu? Você não vai encontrar um celular por exemplo, da Sony ou da Motorola chamado iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10. Isso você não vai encontrar. iPhone, toda vez que a gente vê um iPhone, quem fabricou o iPhone foi a Apple. Então tem esse detalhe aí, tá? Ela é uma empresa que ela é muito estruturada e aí ela segura, né, os produtos e patenteia para que ninguém possa usar o nome delas, né? Então, assim, smartphone a gente tem de várias empresas, né? Samsung fabrica smartphone, LG fabrica smartphone, né? Sony Ericsson fabrica smartphone, ok? Positivo fabrica smartphone. Nós temos várias empresas que fabricam smartphone. Agora, quem fabrica, né, iPhone, quem fabrica somente a Apple, tá bom? Quem fabrica o iPad, somente a Apple, ok? Então tem esse Você detalhe. teria foto desse Macintosh? A foto do Macintosh, a foto dele eu não tenho aqui. O que eu posso passar para você, posso até buscar uma agora para te mostrar, mas ele, na verdade, a Eu vejo foto, aqui rapidinho. ele é um computador. Você vai perceber aí que ele tem a aparência de um computador, tá? Esse iMac aqui, Pedro, seria a evolução dele. Seria ele melhorado o visual dele, tá? Mas um Macintosh, ele tem teclado, monitor, gabinete, e você vai falar, mas é um computador. Só que quando a gente olha essa máquina, a gente usa aquele nome para falar dela, entendeu? Entendi. Legal. Gente, ó, finalizando essa parte aqui de computadores, as empresas hoje em dia, elas usam uma linha de computadores que não é muito comum da gente ter na nossa casa, é o que a gente chama de servidores. Quando você olha um servidor, você vai falar, mas é um computador. É verdade, ele é um computador, ele tem memória, ele usa mouse, ele é ligado no monitor, mas é uma linha de computadores especiais, tá? Voltado, né, para um poder de processamento extremamente rápido. Essas máquinas elas têm tecnologias muito específicas para atender o mercado de empresas, tá? Essa imagem que você está vendo aqui é o rapaz fazendo uma verificação em um dos servidores, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui são servidores, eles estão todos interligados, né? É lógico que, por exemplo, a nossa aula de hoje só é possível porque nós temos centenas de servidores espalhados pelo mundo que está funcionando agora para a gente poder ter uma aula no Zoom, por exemplo. A mesma coisa é o YouTube funcionando, o WhatsApp, o Facebook, o próprio Google. Ou seja, existem em alguns lugares espalhados pelo mundo, né, laboratórios, né, salas com vários servidores, tá, ligados, fazendo lá todo um trabalho de processamento, tá bom? Gente, uma palavra que eu preciso que vocês se acostumem rapidamente, inclusive a definir essa palavra, é a palavra hardware. Acho que comentei na aula passada. Hardware é toda a parte física da informática, tá bom? Então, mouse é hardware, teclado é hardware, impressora é hardware, né? O gabinete do computador é um hardware. Gente, ó, a placa que está lá dentro do gabinete também é um hardware, tá ok? Então, assim, nós não temos o hardware como sendo só o computador. A nossa aula, desde a semana passada, eu falei que eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 palavras: informática. Professor, Oi. uma pergunta. Esse conteúdo a gente vai precisar anotar ou a É, gente vai
acompanhar depois pela apostila? Pela apostila, uma parte desse conteúdo vai estar lá na apostila, tá? Então, por exemplo, essa definição de hardware e outros elementos vão estar lá na apostila. Uma outra parte, aí eu vou complementar e vou mandar material para vocês, ou via arquivo PDF, ou uma imagem, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar em Em anotar enquanto anotar, você está dando aula. não. Por enquanto, agora não. Quando a gente for usar a apostila, aí eu falo o número da apostila para vocês terem como acompanhar ou fazer uma atividade na casa de vocês, tá bom? Ok? Tá bom. Legal. Ok. Gente, ó, eu fiz então o seguinte, eu fui pegar no dicionário online aqui a definição dessas 3 palavras. Se alguém perguntar para vocês o que é informática, a gente pode responder isso de várias formas, tá? Desde que a gente consiga expressar a ideia principal. Aqui do dicionário, ele tem 3 explicações. Eu aqui circulei uma que ela está um pouco mais coerente para nós, ó. É uma ciência do tratamento automático e racional, né? Racional quer dizer o quê, gente? Uma coisa lógica, uma coisa coerente, uma coisa com raciocínio, tá bom? Ó, automático e racional da informação, como suporte de conhecimentos e comunicações. Na verdade, a informática ela é uma ciência mesmo, ela desenvolve programas, equipamentos, tecnologia para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa ter acesso à informação. Essa é a ideia da palavra informática, tá bom? Ela é uma ciência, é uma área de estudo mesmo, ok? Eu costumo falar para os meus alunos, tá, pessoal, que a palavra informática, ela, na verdade, ela foi construída a partir de 2 palavras, tá? Ó, de informação automática, tá? Então, através da ideia de informação automática, surge a palavra informática. É o significado dela, né? E aí, gente, eu tenho uma outra palavra que eu também peguei lá no dicionário que eu estou tratando com vocês, que é computador, tá? Respondo de forma simples quando vocês falarem de computador. É uma máquina, é um equipamento, tá bom? É um equipamento, assim, complicado da gente poder definir ele em detalhes, sim. Mas você pode simplesmente dizer que ela é uma máquina que foi projetada pelo homem para a gente guardar dados, para a gente processar dados, para a gente usar essa máquina para se comunicar. Essa é a ideia de um computador. E o computador ele tem como conceito ser uma máquina eletrônica, né? Porque ele tem placas, cabos e fios. Para que serve um computador, gente? Para isso, né? Para acessar a internet, para me jogar, para me comprar, para me vender alguma coisa, para me ver um filme, para me mandar um e-mail, para me receber um e-mail. No fundo, o que o computador faz, gente? Ele processa dados. Tá? Nesse exato momento aqui, o meu computador ele está processando, né, tudo o que está acontecendo aqui. Os programas que eu abri, o que eu estou falando, o que a gente está fazendo. Para a máquina em si, computador, ele vai processar os dados. E os dados são feitos através de programas e tudo que a gente usa. Tá? Essa definição de computador também está lá na apostila, tá bom? Ok? E aí, por último, a questão da internet, né? Foi até, eu separei aqui, Pedro, um material que eu queria apresentar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui sobre a internet, porque eu me lembro que você fez uma pergunta para mim, eu falei, nossa, para me responder isso eu precisaria de um tempo aí. Mas então, gente, internet o que que é? Né, ó, é uma rede mundial de computadores. Aqui ele coloca de uma outra forma, mas está dizendo a mesma coisa. Ó, rede que, pela troca virtual de dados e mensagens, une computadores particulares de organizações de pesquisa, de instituições de cultura, instituições militares, biblioteca, empresas em geral, de todo o mundo, tá bom? Gente, ó, eu queria que a gente parasse um pouquinho aqui para pensar o seguinte, no que eu vou dizer, ó. Iranilde, nesse exato momento, nós temos algumas
dezenas de milhões de pessoas usando a internet. A gente pode até aumentar e não falar mais de dezenas, e falar de centenas de milhões de pessoas usando a internet. Quando a gente está usando a internet, pessoal, essa internet que eu estou falando para vocês, ela é a mesma. É a mesma internet que está lá no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha. É bem verdade que a gente pode falar assim, mas a internet lá é mais rápida do que aqui. Então, você está falando para mim de estrutura, né? De cabeamento, de velocidade, mas o conteúdo da internet é o mesmo. O YouTube que você acessa aqui é o mesmo YouTube que um americano, que um japonês, que um colombiano, ele está acessando. O que acontece é que a gente está acostumado a acessar geralmente os mesmos sites, então a gente não se encontra, mas está tudo na internet. Tá bom, gente? Internet não é um computador, internet não é um programa. Internet é uma tecnologia, né, ó, que engloba tudo isso, tá bom? Engloba o quê? Ó? A ligação de vários computadores, a troca de informações, né, a conexão entre eles, praticamente de forma automática. Isso é internet, tá? Como ela funciona, o que a gente precisa para ligar nela, nós teremos sim uma aula só para falar sobre isso, tá bom? E aí eu queria chamar a atenção para vocês, para a gente imaginar o que é que tem dentro do computador, tá bom, pessoal? Como que é dentro do computador? Eu trouxe uma imagem para mostrar isso para vocês, ó. Dentro de um computador, pessoal, nós temos parte eletrônica, né? Nós temos placa, temos cabos, temos fios. Tudo isso que vocês estão vendo aí tem nome, tá bom, gente? Então, algumas coisas vocês terão que conhecer ao longo do estudo de vocês, tá? E outras, né? A gente estuda quando a gente pretende, por exemplo, arrumar o computador, consertar o computador, tá? Eu quero consertar o computador. Então, eu tenho que entender, gente, como é que eu ligo esses cabos. Como é que eu ligo esses cabos, o que eu tenho que ligar primeiro, né? Como é que eu coloco essa placa aqui, tá? Como é que eu faço toda essa ligação aqui. Então, aí é um curso para quem vai consertar computador. No nosso caso, que a gente vai aprender a usar o computador, que a gente precisa entender como o computador é dentro ou funciona, vocês precisam saber algo de algumas coisas. Por exemplo, essa peça que eu estou marcando aqui para vocês, ó, é uma peça que vocês já ouviram falar. Vocês devem ter ouvido falar dela algumas vezes. Essa peça que eu marquei para vocês é o HD. HD. É onde ficam os dados guardados, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, gente, eu vou abrir um programa. Quando eu falo que eu vou abrir um programa, geralmente esse programa ele está aqui dentro, está no HD, tá bom? Eu vou mostrar uma outra peça aqui que vocês já ouviram falar. Já ouviram falar. Essa peça aqui, ela está em pé, então não dá para você ver detalhes dela, tá bom? Ó, essa peça, ela está na apostila. Essa é a memória RAM. É a famosa memória do computador. Então, às vezes, você já ouviu a pessoa falar assim, nossa, meu computador está muito lento, ele tem pouca memória. Geralmente, a gente está se referindo a essa memória, tá bom? Aí é uma placa, e a função dessa memória é receber o programa que a gente está usando, que a gente está abrindo. Essa parte que eu estou falando agora, gente, eu vou explicar para vocês também na semana que vem. Então, esse já é assunto da nossa aula, tá ok? Gostaria que vocês fizessem alguma pergunta sobre algum assunto, porque eu vou mudar o tema aqui rapidinho. Alguém quer perguntar algo? Paulo, Pedro? Não. Não? Letícia quer perguntar alguma coisa? Não, não. Tá bom, eu vou mudar o tema aqui, eu vou falar um pouquinho de internet, só para apontar algumas coisas para vocês aqui, tá bom, gente? Eu sei que todo mundo aqui conhece internet, pelo menos a gente usa o WhatsApp. Se você usa o WhatsApp, você usa a internet, tá bom? Então, como é que a gente define
como que é a internet, pessoal? Você pode definir o seguinte, ó, que a internet é uma tecnologia que liga os computadores do mundo todo, né? Você pode dizer, ó, que a internet é uma tecnologia Que liga. que liga os computadores numa rede, no mundo todo. Então, essa rede, ela tem um nome. Qual é o nome dela? Internet. É isso mesmo, tá bom? Então, por exemplo, lá na escola, eu tenho uma rede, a rede da escola. O Banco Itaú, ele tem uma rede. O Bradesco tem uma rede. É rede deles, de trabalho deles. Agora, nós temos uma rede que todo mundo entra porque ela é livre. O nome dessa rede é internet, tá bom? Essa rede, gente, ela foi criada, não faz centenas de anos, não. Ela foi criada nos anos 60, tá vendo? Ó? No finalzinho dos anos 60, pelos Estados Unidos. Pessoal, isso significa dizer, gente, que em 1950, 1960, a nossa comunicação pelo mundo era só através de telefone ou rádio. Telefone ou rádio. Nós estamos em 2020, muitos jovens só entendem comunicação através da internet. A pessoa não está nem acostumada a usar o telefone, né? Porque é tudo via internet, tá? Então, nós estamos diante de grandes mudanças que vêm acontecendo nas últimas décadas, né? E a internet, sem dúvida nenhuma, é uma delas, tá bom? Gente, essa rede, quando ela surgiu, ela, na verdade, ela não tinha a intenção de ser o que ela é hoje. Quando a internet surgiu, pessoal, ela surgiu por causa disso, ó. Eu estou marcando aqui em cima para vocês verem, tá vendo? Em 1960 e algumas décadas anteriores, de 1950 para 1960, os Estados Unidos eles estavam em conflito com a União Soviética, que hoje vocês conhecem como a Rússia. E isso quase virou uma guerra mesmo, guerra assim, né, declarada. Então os Estados Unidos ficou com medo de perder a comunicação interna e criou uma rede para se comunicar. O nome dessa rede, gente, é esse aqui. Ó. Alguém está vendo eu grifar aí? O nome da rede? Estão vendo aí? Uhum. ARPANET. Que, na verdade, gente, é um departamento americano ligado na rede. Tá? Esse ARPANET. Então, olha o nome dele aqui, ó. Advanced Research Project Agency. Ou seja, era uma agência avançada de projetos de pesquisa, né? E aí, depois, essa guerra não aconteceu, eles entraram lá num acordo e os Estados Unidos ficou com essa tecnologia. E aí ele falou, fazer assim, nós vamos fazer o quê com essa tecnologia? Aí eles doaram parte dessa tecnologia para as universidades, para as faculdades americanas. E daí foi se espalhando para o mundo todo, depois as empresas, depois as residências, tá bom? Gente, quando é que a internet ela passa a existir para a gente, né? Usuários da internet? A partir dos anos 90 ao ano 2000 é quando a internet ela começa a ganhar mais força. Mas veja bem, ó, ela não foi criada em 1990. Se a gente pegar lá em 1980, 1985, a gente já tinha alguma coisa, mas era muito técnico, muito difícil, muito lento, a estrutura não estava formada, tá? Hoje em dia a internet Ô, ela senhor Orlando. praticamente, oi, pode Opa, falar? ô, senhor Orlando, Pode falar. depois de tantos anos atrás que a tecnologia foi criada, assim, como você mencionou, né, tem uns países muito à frente do Brasil, Tem. como o pioneiro que é a China em tecnologia. Isso. Eu estou acompanhando aí pela notícia que eu acompanho, a Oi, ela está em recuperação judicial há muitos anos. E ela é uma das pioneiras que vai participar do leilão da 5G no Brasil.
O senhor poderia dar um suporte para a gente referente? Você acha que o Brasil ele tem maquinário para tanta tecnologia como a 5G no Brasil, ou é muito complicado para ela receber essa tecnologia agora? Não, tá sim, porque é o seguinte, na verdade, aqui no Brasil, como é que vai funcionar, né, gente? Essa tecnologia lá fora, ela está começando já a acontecer de fato, ou seja, já estão em atividade. A gente tá ainda, a gente está discutindo ainda qual é a empresa que pode fazer isso para nós, né? Então, depois que a gente escolher o grupo de empresas, que é uma empresa que tem uma estrutura grande, né? Essa empresa ela vai começar a implantar a tecnologia. Quando eu falo isso, no caso, é o Paulo, né, Paulo? Quando eu falo isso, gente, ela vai implantar. Isso, beleza. Quando eu falo que ela vai implantar, eu estou querendo dizer o seguinte: que ele vai colocar o maquinário, vai colocar os equipamentos, vai colocar a infraestrutura de torres, a estrutura de equipamentos mesmo, de computadores, de software. Então, assim, na verdade, para nós hoje, ela vai chegar, se for feito isso hoje, ela vai chegar daqui um ano e meio ou mais. Quando a gente estiver usando a 5G, você vai estar ouvindo que já tem uma outra tecnologia lá fora melhor do que essa. Infelizmente, gente, a gente demora um pouco, porque as coisas aqui, para nós, a gente é meio complicado de chegar num acordo e falar, vamos fazer, sabe? Cada um pensa de uma forma um pouquinho diferente, e aí demora para se fazer as coisas aqui. Mas isso aí é algo da nossa estrutura política mesmo, infelizmente, viu, Paulo? Eu não quero tomar partido nenhum aqui, tá? Nós nem vamos entrar nessa discussão, geralmente eu sempre abordo a questão técnica, mas essas tecnologias, gente, elas geralmente demoram para nós por conta desse processo de implantação, né? Quando a gente fala em implantação, precisa de um tempo. Então, hoje a gente não tem estrutura para isso. Eu vou te dar um exemplo aí da tecnologia que chegou de fibra ótica. Agora que a gente começa a usufruir de alguns serviços da tecnologia de fibra ótica, né? Mas, na verdade, ela foi lançada lá atrás, lá fora, há algum tempo, e quando eles começaram a vender para nós aqui, eu não sei se você lembra disso, se alguém vai lembrar, estavam vendendo serviço de fibra ótica para nós, de conexão, de TV a cabo, que nem estava pronta ainda. Eles estavam implantando ainda. Então, demora um pouco, tá? Assim, eu acredito que a gente vai ter, é inevitável, mas ela vai demorar um pouco, sim, tá? Ok. Pessoal, o Pedro, ele tinha feito uma pergunta para mim, né, Pedro? Da Né, aula Pedro? passada? O Pedro perguntou para mim, gente, o que eu achava, se a internet tinha mudado ou avançado o que eu achava que ela ia avançar. Foi alguma coisa parecida nesse sentido, né, Pedro? Sobre a minha opinião, né? E eu falei para ele que eu precisava de um tempo, que eu precisava rabiscar de uma lousa e tal, colocar data. E é verdade, Pedro, nem hoje eu ainda consigo te dar essa resposta, mas eu consigo apontar para você por que para nós é tão complicado definições como essa, tá, gente? Então vamos lá, Pedro, ó. Gente, como que a internet é? Ela não é, ela não é um único computador que controla tudo. Na verdade, a internet ela é feita de grandes computadores que estão interligados, espalhados pelo mundo, que eles não são desligados em nenhum momento. Eles ficam funcionando o tempo todo. O processo de manutenção aí, Pedro, existe, a troca de placas existe, mas é uma outra tecnologia, tá? Então, assim, a gente troca, mas não desliga nada, não para. Troca uma peça, troca uma máquina, mas o serviço não para. Mas, além disso, gente, existem outras entidades que organizam a internet, tá? Que controlam a internet no sentido de padrões. Por exemplo, no meu smartphone, eu consigo acessar o YouTube. E eu sei que no smartphone de vocês a gente também consegue. Alguns um pouco mais lento ou não, por conta da tecnologia. Mas a gente sabe que dá para acessar. Por quê? Porque isso é padronizado. Ou seja, tem alguém que diz aí como que as coisas acontecem. Então, Pedro, o que eu quero passar para você de forma assim bastante curta é que tudo isso ele vai primeiro na direção de quem pode pagar.
Você entendeu? Então a internet, ela hoje ela é para todo mundo, mas ela não era assim. Ela foi se construindo, né? E ainda hoje, algumas coisas, o próprio exemplo aí é da tecnologia 5G, ainda hoje, ela é para quem tem condições de pagar determinada velocidade ou determinados serviços. Então, esse é um ponto que eu olho assim de forma que eu não acho justo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Por exemplo, ó, nós temos internet aqui em São Paulo, mas tem lugares que não tem internet. No Brasil tem internet, mas tem algumas regiões que ainda a internet é muito, muito precária. No sentido de oportunidade, eu não acho isso justo, entendeu? Como que eu acho que deveria ser? Eu acho que se a gente se apega tanto às questões de falar, olha, direito para todos, não sei o quê, eu acho que isso teria que, essa tecnologia, ela teria que ir nessa direção, entendeu? É lógico que assim, alguém tem que pagar a conta, por isso é que eles fazem isso. Gente, existe então, ó, entidades que controlam, que regulamentam a internet. Quando eu falo controlam, tá, pessoal? Não é dizer assim o que eu posso falar, o que eu não posso falar. O que eu posso falar qualquer coisa dentro da lei. Eu não posso, por exemplo, falar coisas fora da lei. Eu não posso, por exemplo, agredir ninguém, xingar, né, fazer coisas que a lei não permite. Então, a internet ela é livre, mas cada pessoa no seu país tem que obedecer à lei, inclusive dentro da internet. Então, nesse sentido, é o ponto ainda que é positivo, tá? Ou seja, ela é livre, né? A gente pode entrar e pode fazer uma série de coisas nela, mas a gente responde por isso. Pedro, eu listei aqui ó, algumas tecnologias, alguns serviços que foram surgindo ao longo do tempo. E você vai perceber que alguns aí ó, não são coisas assim tão antigas, né? Foram surgindo junto com a internet. Tudo isso, gente, é fruto da questão tecnologia da informática, né? Tipo, vai evoluindo, 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 e vai surgindo novas coisas. O bacana aqui é que tinha empresas que surgiram do nada e hoje são grandes impérios, tá bom? Bom, gente, deixa eu mostrar uma imagem aqui que eu queria passar uma atividade para vocês fazerem em casa, para vocês me mandarem pelo WhatsApp. Estão vendo essa imagem aí? Estão vendo? Sim. Tá. Eu vou mandar um print, tá, dessa imagem no WhatsApp de vocês, tá legal? E aí eu vou pedir que vocês me mandem via WhatsApp para a semana que vem um levantamento, uma pesquisa que vocês vão fazer com algum amigo, algum parente de vocês, tá? E vocês vão perguntar para eles o que ele lembra, o que ele sabe de como era a informática no ano 2000. Como que era a informática, como que era o computador naquela época, né? Que programas que usava, como que era a internet no ano 2000. Pode ser, gente, que a pessoa não lembre exatamente o que é. Então, por isso que você vai pesquisar. Pesquisa para um, pergunta para outro. Vamos supor que você não consiga falar com muita gente agora, porque a gente não está podendo sair. Apesar que você pode usar o WhatsApp para isso, tá bom? Se você quiser pesquisar na internet como que era a informática no ano 2000, pode ser. E aí você vai pegar uma folha, um caderno, aí uma folha, e vai escrever, tá, um texto explicando como que era a informática no ano 2000. Gente, de até 15 linhas, não precisa ser 15 linhas, pode ser 10 linhas, pode ser 12, e aí você vai tirar uma foto da sua folha e vai colocar lá no WhatsApp. Eu vou abrir para ler, tudo bem? Então, eu gostaria, na verdade, que vocês perguntassem para algum conhecido de vocês, tá? Parente. Se ele falar, olha, eu não me lembro, na minha época eu não usava, era muito caro, não tem problema. Então, você pode dar um Google aí, pesquisar na web, e aí você vai falar. Vocês vão falar sobre, ó, informática, ou, né, internet, ou o próprio computador. Ou você pode fazer um resumo e falar dos três. Tipo, em 2000 a internet era assim, tal, ela tinha tal coisa. Tá bom? Eu vou dar um print nessa tela e vou mandar para vocês. Tá combinados?
Tá. Tá bom, gente, eu vou fazer uma chamada rapidinho e aí, para a semana que vem, aí eu vou ter que mandar um PDF para vocês da apostila, porque nós não temos como estar mandando aí para vocês, então eu vou mandar um PDF até depois vocês receberem a apostila física, tá ok? É uma cópia igual a da apostila. Gente, ó, tá presente na minha aula a Letícia, a Iranilde está presente, o Pedro está presente, o Paulo, ele está presente, está aqui, Paulo Sérgio está presente, a Marta está presente, tá? E a Letícia, falei, Letícia presente, tá? Esqueci de alguém aí? Não, né, gente? Não. Tá. Então, na aula de Não. hoje, eu tenho duas alunas que faltaram, pelo menos no meu controle, que é a Solange e a Cassie, mas aí eu tento falar com elas pelo WhatsApp. Antes de eu finalizar a aula, alguém quer perguntar algo? Professor, é mais sobre o curso mesmo. Pode perguntar. Professor, eu queria saber, que eu estava conversando com a Marta, né? Que ela fez o curso comigo. Falta só esse módulo e para ela também. Ah, tá. Aí a gente queria saber se tem como a gente refazer. Porque a gente não pegou muita coisa com o outro professor. Entendi. Ele explicava, mas não explicava direito, sabe? Tá. Você vai refazer qual parte você está falando? Tudo? Bom, vamos fazer o seguinte, olha, isso daí depois eu levo lá para a parte da secretaria e a gente vê sim, não tem problema não, tá bom, Pedro? Tá certo. Tá? Não tem problema não. Vou deixar até anotado aqui que é uma questão aqui, e aí depois eu te dou um retorno aí, tá? Fala, olha, quer refazer alguns módulos e tal, e aí a gente vê o que a gente consegue fazer, tá legal? Tá bom, obrigado. Tá, gente, obrigado mais uma vez aí por vocês terem participado da aula de hoje. Eu vou pedir para vocês tomarem cuidado aí, né, devido ao que está acontecendo, né? E eu aguardo vocês na semana que vem para nossa aula. Eu falo com vocês pelo WhatsApp para mandar essa imagem e para preparar vocês para a nossa aula, então, da semana que vem. Combinado, pessoal? Beleza, professor. Tá bom, gente. Boa noite para Combinado. todos, tá? Fiquem com Deus, Boa hein? noite. Tchau, tchau, Amém. gente. Fica com Deus também. Fica Tchau, com Deus. tchau. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tô fechando. Boa Até noite, mais. tchau. Boa noite, Paulo.